Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas à Biblioteca Mário de Andrade. Essa é a série Encontro com os Escritores. É promovido pela Universidade do Livro, eu sou a gerente da Universidade do Livro. E a Universidade do Livro é o braço educacional e de formação técnica da Fundação Editora da Unesp. Tá? Essa série foi idealizada para aproximar os leitores dos seus autores preferidos, né? Gostaria de agradecer muito a presença de várias celebridades aqui, né? Convite do Dr. Walter, né? É uma honra recebê-los aqui. Esse encontro ele acontece em parceria com a Biblioteca Mário de Andrade e com a ACI, a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Tá? Então, hoje nós temos a honra, mais uma vez, né, doutor Walter? Hoje nós teremos o debate e lançamento do livro Mercado da Morte, Conexões e Realidades. Então, vou chamar primeiro Milton Jung, que será o mediador, falar um pouquinho dele. É jornalista, âncora do Jornal da CBN e do programa Mundo Corporativo da Rádio CBN, palestrante e escritor. Recebeu os prêmios Comunique de melhor âncora de rádio do Brasil, 2009 e 2014, e de melhor jornalista de empreendedorismo, 2017. Prêmio especial do júri APCA 2014 na categoria Rádio, Prêmio ABERJ 2016 na categoria Trajetória do Ano. Autor dos livros É Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com Nossos Filhos, Jornalismo de Rádio e Conte Sua História de São Paulo. Coautor dos livros Comunicar para Liderar e Escute, Expresse e Fale. Domine a comunicação e seja um líder poderoso. Milton, mais uma vez, muito obrigada por aceitar fazer a mediação. Agora, a convite do Dr. Walter, eu convido o ministro do STJ, professor doutor Sidney Benetti, docente da USP. Muito obrigada, ministro, pela presença. E agora vamos ao Dr. Walter. Dr. Walter é jurista. É jurista e professor de Direito Processual e Direito Penal. Foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, fundador do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais, teve sempre entre seus principais focos de atenção a criminalidade organizada e seus impactos na sociedade. Tem dupla cidadania brasileira e italiana e recebeu do presidente da República Italiana, pelo empenho na luta antimáfias, o título de Cavaliere della Repubblica. Foi observador da ONU na Conferência de Palermo sobre crime transnacional, participante como especialista de assembleias da ONU sobre o tema drogas proibidas e primeiro secretário nacional para o fenômeno das drogas proibidas no governo Fernando Henrique. Pela editora Unesp, organizou em parceria com a Alessandra Dino o volume Novas Tendências da Criminalidade Transnacional Mafiosa, em 2010, e Máfia, Poder e Antimáfia, 2021, vencedor do Prêmio Jabuti 2022 na categoria Ciências Sociais. Então, após, nós teremos o bate-papo e, no encerramento, nós teremos a sessão de autógrafos. Aproveitem bastante. Muito obrigada. Boa palestra para vocês. Obrigada. Viu? Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero dizer que é um privilégio estar aqui diante de vocês com uma plateia como essa, muitos conhecidos aqui, muitos amigos, muitas amigas, muitos profissionais que nós respeitamos ao longo da história, com os quais nós aprendemos. Isso só torna a responsabilidade que a Universidade do Livro me proporcionou muito maior. E, claro, responsabilidade que por si só já era enorme, porque estou ao lado aqui de duas pessoas que são referência no cenário nacional. Ministro Sidney, é um prazer poder estar ao seu lado aqui nessa nossa conversa. Muito obrigado também pela sua presença aqui. O Walter, como vocês sabem,
se não sabem, ficarão sabendo agora, é um amigo de muitas décadas, e eu faço questão de deixar claro isso desde o início, porque já demonstra que, de alguma forma, existe um viés nessa nossa conversa. Porque somos amigos, e eu o respeito como amigo, mas mais do que isso, porque eu aprendi a respeitá-lo e me transformei amigo do Walter pela competência e pelo trabalho dele quando nós iniciamos esse, vamos lá, diríamos um projeto em parceria, né, Walter, de tantos anos juntos, lá por volta de 2000, 2001. Então, vejam que nós, mesmo assim, ainda somos companheiros deste século, o que nos renova, mas foi desde o início de 2001 que nós começamos a trabalhar juntos e passamos a respeitar mutuamente, e eu tenho o enorme prazer de ter começado com o Walter um projeto que se chama Justiça e Cidadania, que é um quadro, um comentário que se tem lá na Rádio CBN. E sou um admirador do trabalho do Walter, que foi apresentado aqui devidamente, mas que, infelizmente, se esqueceu de dizer uma coisa só sobre o Walter, que é preciso deixar claro também. É o maior defensor do Abel Ferreira no Palmeiras que nós conhecemos. Ele tenta esconder esta verdade, mas nós sabemos bem disso. Walter, enorme prazer também estar ao seu lado. Boa noite. Ele quer ver o Abel em Portugal. Começamos mal. Estamos te ouvindo. Começamos muito mal. Primeiro com 2 sustos. Olha, eu vou chamar de Benete porque nós somos colegas de faculdade e amigos desde a faculdade. Nunca nos separamos. O Sidney Benete foi magistrado como eu no estado de São Paulo, desembargador, e depois foi para o Superior Tribunal de Justiça. Não é porque ele é meu amigo, mas ele efetivamente está aqui o Jacques, também um grande jurista que vai atestar isso. Igual o Benete não tem, viu? Por que ele não está no Supremo? Evidentemente porque ele não faz política e nem politicagem. Mas Benete é doutor pela Alemanha, e tem mais, e pelos colegas magistrados no mundo, ele foi presidente da Associação Mundial dos Magistrados. Aí, sem qualquer politicagem, porque ali conta um mérito, contam os livros. Ele foi do Max Planck Institute, da Alemanha, um dos mais brilhantes juristas que saíram de lá. E o Benete prefaciou o livro. Aceitou o convite meu. Mas eu falei em sustos, 2 sustos. Estamos ainda fazendo uma coisa de brincadeira, porque todos acabaram de ouvir sirene. Eu pensei logo no Oscar Ulisses, que está aqui. Cadê o Oscar? Oscar. Está lá. Nosso amigo de CBN, jornalista esportivo. Mas o Oscar, em razão de uma certa amizade, certa, determinada, que eu não vou dizer o nome desse ministro, só vou dizer que ele é careca, tá? Ele toma sauna com o Oscar toda sexta-feira e o Oscar está correndo um sério risco de ser enquadrado na lei Magnitsky. Então, eu ouvi sirenes e eu fiquei preocupado, mas já passou. E outra coisa que me assustou foi um que está na última fileira ali. Tá? Ele falou, estou sentado aqui na última fileira, porque se você falar do Palmeiras, eu vou embora imediatamente. O Heródoto Barbeiro. Bom, e aí vem essa gracinha do Milton, que sabe que eu faço parte de um grupo que se chama Trombettieri Anarchici. Então, nós adoramos principalmente as substituições do Abel. Ele tira, por exemplo, o Tigrinho, ontem, e coloca posso dizer,
entre os trombettieri anarchici, que se usa todo Palmeiras, Itália, o sujeito não é mais facundo, é fanculo. E ele entra em campo e todo mundo fala, mas como é que tira o melhor do time, que faz gol? E, de repente, o sujeito entra na área agarrado e pênalti e o Palmeiras ganha. Então, os trombetteiros imediatamente não poupam o Abel Ferreira, porque tem poucos títulos o Palmeiras, né, Machado? Alexandre Machado, que é santista. São Paulino. Bom, agora eu queria falar sério e falar com o coração e a alma. Vou até colocar o óculos. Eu comecei a... Bom, escrevi sempre, porque como o juiz escreve e sentencia. Mas o juiz não sabe que... Como é que chama? O lead da matéria é sempre lá na frente. O juiz é o contrário, o lead é a conclusão, está lá embaixo. Então, certa vez eu fui convidado, tinha acabado de me aposentar, Benete, e convidado por um gigante do jornalismo para ser colunista na revista dele. Eu já o conhecia há muitos anos. E eu fui conversar com ele. Ele fez o convite com recomendações muito sérias. Olha, você tira o latim. Essa história de decujus, quer dizer, o cara que morreu, e que certamente, se você for... Como é que você vai tratar os herdeiros dele, tal de decujinhos? Não dá, né? E, bom, eu estou me referindo ao Mino Carta. Fiquei lá com o Mino, na Carta Capital, por 19 anos. Bastante tempo. E o Mino morreu a semana retrasada. O primeiro livro que eu ainda não conheci, o professor Gésio, que dirige a Unesp, o primeiro livro foi para uma editora que eu acho que já morreu, mas foi Imposição do Mino Carta, que separou todos os artigos, falou, olha, a expressão dele, entre aspas, ele era um gozador, você dá uma garibada nisso que nós vamos fazer um livro. E ele fez o prefácio. Bom, outra coisa importante, e aí eu volto ao Gésio. Nós tínhamos, né, Gésio, um engenheiro capilar, vamos chamar ele assim, cuja viúva está entre nós. E foi esse engenheiro capilar que a gente cortava no salão dele, que eu conheci o Gésio. E por que o Wagner Correia fez isso? Era um sujeito de uma alma boa, extraordinário, informado, lia jornais e conversava. E ele, sem que soubéssemos, marcou o mesmo dia o corte do Gésio e o meu, para nos aproximar. E saiu isso que está aqui agora, que faz parte de uma trilogia. O livro está dedicado, evidentemente, além da minha esposa, que tanto me suporta e me dá tempo para escrever as coisas, e ela está balançando a cabeça que sim. Os meus 4 filhos, Bruno, Gustavo mais velho, Bruno, Mariana e Maria Fernanda, e os netos, Nora, genro, 2 netos. O livro também está, Milton, dedicado a eles. Agora, eu tenho amigos na magistratura, tenho amigos no esporte, porque eu fui um nadador que virou jogador de polo aquático, e que foi campeão de tudo. Nós ganhamos tudo durante 6 anos seguidos.
não falem para ninguém, mas no meu time tinham 4 jogadores olímpicos, tá? Só podia ser campeão, evidentemente. Eu estava na... Bom, e tenho amigos também no jornalismo, vários aqui presentes, e que me honram muito. Então, eu estou muito feliz porque vejo que em todas essas áreas que eu mencionei, eu tenho gente do coração aqui. Isso é muito importante. Então, era isso, Milton, antes de a gente entrar no debate. Eu já estou aqui inferiorizado, porque se tem um jurista aqui é o Cirene Benetti. Tá? Eu sou um aprendiz perto dele. Eu fiquei só numa dúvida nessa sua fala inicial. O time de polo foi campeão mundial? Vamos ouvir o Sidney Benetti um pouco? Antes que você diga o que você acabou de pensar, que às vezes eu leio pensamentos. Né? Tranquilo, então acho que está ligado, sim, Sidney. Sidney Benetti, vamos aproveitar que a gente está aqui nessa conversa e nós viemos aqui, o que nos reuniu aqui foi essa figura que é o Walter Meyerowitz. Eu queria ouvir de você parte da história, aquilo que ele nunca me contou e que você pode contar para todos nós aqui e que explica, sim, muito do que ele escreve neste livro, O Mercado da Morte. Pois não. Boa noite, Walter, boa noite, Milton, novamente, boa noite a todos. Vejo também vários amigos, companheiros mesmo de magistratura, da área acadêmica aqui presentes. É uma honra estar aqui. Cumprimento a Universidade do Livro, a Unesp, e essa excelente ideia de fazer o lançamento aqui na Biblioteca Mário de Andrade, que é uma casa que está no nosso coração sempre, desde os tempos em que começamos a despertar para a área intelectual e para a área paulistana, mais propriamente dita. Walter eu conheço desde a faculdade, ele disse, e depois fomos companheiros na magistratura. E na magistratura começou essa carreira mais destacada para mim da personalidade do Walter. Que uma coisa é conhecer da faculdade, respeitando a formação intelectual, a grande atuação de Walter na faculdade, mas na magistratura vieram os desafios. E os desafios, eu quero contar apenas um fato dos desafios de Walter na magistratura. Certa vez eu era auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça e havia uma das crises, sempre foram muitas, mas algumas crises são mais sérias que outras, no sistema de execuções penais. Corregedoria da Polícia e execuções penais eram competência da Vara de Execuções Penais da capital. E ali, no meio das crises, se procurou um juiz que pudesse assumir este encargo, que era um encargo realmente não desejado pela magistratura em geral. E houve a sugestão de que eu participei, do Walter Faganiello Meyerowitz. Me lembro bem do que disse o presidente do tribunal, que era o desembargador Bruno Afonso André. Ótimo, conheço Walter Faganiello Meyerowitz. Ele vai colocar todos os pontos exatamente onde devem ser colocados. Não há nenhuma possibilidade de ser pressionado ou tolhido na sua atuação. É alguém com absoluta retidão, além de um admirável conhecimento da matéria. Esta, a palavra, vai apertar todos os parafusos, vai apertar todos os parafusos, foi a expressão do desembargador Bruno Afonso André a seu respeito, Walter. E assim foi sempre. Já era na faculdade, na magistratura, se destacou dessa forma, com uma produção jurisdicional extraordinária. Pena que a produção jurisdicional se destina à poeira dos arquivos. Uma vez terminado o processo fica. Certas vezes me disseram, você não escreve? Eu falei, escrevo muito, mas escrevo essa literatura terrível que é a respeito dos dramas humanos das pessoas.
e lastimo que a produção não seja conhecida, porque vai para os arquivos. Por outro lado, é muito bom que vá para os arquivos, para o esquecimento daquilo que as pessoas padeceram quando chegaram às portas da justiça e à atividade jurisdicional. E Walter continuou chegando a desembargador, sempre destacado, e, posteriormente, prestou e presta um serviço admirável para a sociedade, como autor, como um brilhante jornalista, hoje em dia, com seus comentários, que dão verdadeiramente um norte para a sociedade brasileira através das ondas da CBN. Eu sou ouvinte do Walter, mais ou menos como certa vez disse a canção, mais do que um filho, eu virei seu fã, mais do que um amigo, eu virei realmente um fã de Walter Faganello Mairovich. Me honrou com a primeira leitura desse seu trabalho, sobre o qual tive uma honra imensa de escrever algumas coisas. Pois bem, e assim vai a sociedade, agora formada com a palavra de Walter Faganello Mairovich e perenizada no escrito. Se fala, não, mas o escrito desaparece, o livro vai desaparecer, o que não é verdade. Acabo de ler um diálogo maravilhoso de Ítalo Calvino, que ele analisa exatamente o que vai acontecer com o livro. E o livro subsiste sempre quando nós temos tanta dificuldade de recuperar aquilo que custou dos computadores. Todos nós guardamos alguns computadores antigos, que é para ver aquilo que não conseguimos recuperar agora. E Walter lança seus livros, uma trilogia extraordinária. Quero dizer da minha imensa satisfação de participar desta mesa simbólica de cadeiras com Walter Faganello Mairovich e dirigido pelo Milton Jung. Estamos aqui 3 palmeirenses, né? Não sei se o Milton é palmeirense também. Não. Então... Não. E eu gosto muito do Abel. Tem mais um palmeirense ali que me acompanha, que é o Sakamoto. Mas é ferrarense como eu, da nossa gloriosa Ferrara, para a qual irei na semana que vem. Parabéns, Walter, e muito obrigado por me dar a palavra. Você continua com a gente aqui, ministro. Walter, 2 vezes falamos aqui em trilogia. Apresenta a trilogia para nós. Bom, em dezembro do ano 2000, depois que vários juízes tinham sido dinamitados pela máfia, as Nações Unidas, com um grande atraso, resolve fazer uma convenção, me refiro à Convenção de Palermo, sobre criminalidade organizada transnacional, sem fronteiras. Porque àquela altura já se sabia que uma coisa são quadrilhas e bandos, outra coisa era essa criminalidade que atuava em rede planetária e que havia necessidade de os Estados tratarem de uma maneira melhor. Bom, resumindo, só para os senhores terem ideia, um grande mafioso havia sido condenado na Itália, fugiu para, evidentemente, para o Brasil, e depois foi para um outro país e a Itália o localizou e pede a extradição, e esse outro país diz, mas aqui nós não temos esse tipo penal que ele foi condenado, aqui a coisa é atípica. Então se começa aí um trabalho sobre criminalidade transnacional de matriz mafiosa. Pois bem, nessa convenção eu estava como observador das Nações Unidas, participei de todos os trabalhos preparatórios em Viena e fomos à convenção. Bom, daqui a pouco eu digo quantos, mas
se não me falha a memória, 189 chefes de Estado ou de governo presentes. E é aprovada a convenção, aprovada por 149 votos. Tudo isso ocorre em Palermo. A Itália ratificou a convenção? Não vão cair da cadeira. Não. Outros países, Estados Unidos, não. Então, eu já comecei a ficar incomodado. Numa linguagem corintiana, viu, Herodes? Numa linguagem corintiana, eu fiquei, desculpe, senhores, puto da vida. Mas isso aumentou porque tinham 2 anexos nessa convenção. Um sobre armas de guerra, tráfico internacional de armas. Depois a gente volta nesse assunto, mas o importante era o seguinte: ela foi aprovada, não houve quórum. Aí, então, o espinho cortou a minha garganta e a faca pelas costas. Também atingiu os meus pulmões. A outra foi, o anexo foi aprovado sobre tráfico de pessoas para exploração e desfrutamento. Estamos falando de tráfico de órgãos, prostituição, trabalho escravo. Isso foi aprovado. Mas tráfico de órgãos, não. Aí, a professora de Sociologia da Universidade de Palermo, a Alessandra Dino, que tem 2 livros pela Unesp, imperdíveis, resolve, também com o espinho na garganta, nós precisamos escrever alguma coisa. Juntou vários especialistas, cada um escreveu aí os textos, e o espinho da minha garganta continuou. Aí eu procurei o professor Gésio, na Unesp, contei a história para ele, e falou, bom, então vamos fazer as novas tendências sobre a criminalidade organizada transnacional. E assim saiu o primeiro livro da trilogia. Aí passou um tempo, o professor Gésio falou, escuta, e aí? Não vai escrever mais? E eu achei que deveria mostrar melhor essa criminalidade sem fronteiras. Mostrando a matriz, a raiz, e fazendo comparação que à época, Gésio, não sei se lembra, à época o PCC era pré-máfia. Hoje já é máfia. Então, saiu o segundo livro mostrando essa matriz, alertando para o PCC, alertando para a velha lição do Giovanni Falcone, como as máfias dominam as economias. Vimos aí recentemente, e se está em apuração, várias coisas, do PCC reciclando dinheiro lavado em atividades formalmente ilícitas. Bom, sai o Máfia, Poder e Antimáfia, uma visão pessoal sobre uma história sangrenta. Mas sempre conectando. E hoje, o mercado da morte. Sobre ele nós vamos falar. Mas a trilogia sai disso. Máfia, Antimáfia, que é o livro que foi premiado com o Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio literário aqui no Brasil, que mostra só por aí a qualidade do trabalho que foi feito. E para quem já teve a oportunidade de ler O Mercado da Morte, podia ser, não é nada arriscado
dizer que é mais um candidato a prêmio Jabuti. Se tem uma coisa que me chamou a atenção, Walter, e eu falei isso para você, e, aliás, escrevi sobre isso também depois, eu fiquei muito impressionado com a qualidade do texto. Não que eu não soubesse dessa sua qualidade, porque nós trabalhamos juntos há muitos anos, como eu falei. Aliás, até para deixar claro, começamos numa época em que a internet ainda era lenha. Hoje a gente vê aí o Walter lá no portal UOL, em altíssima velocidade, tempo real. Lá no início do século, nós trabalhamos juntos no portal Terra. Então, fazer internet naquela época ainda era uma aventura, e foi uma ótima aventura que a gente fez juntos, com resultados excelentes. Foi muito gostoso trabalhar naquele período. E o Walter já mostrava ali o seu talento também na escrita. Mas esse livro me chamou muito a atenção porque o tema é muito denso. A questão do mercado da morte, dos mercadores da morte, é muito pesado. E você fazer com que esse livro seja palatável, principalmente se a gente considerar a exigência do leitor atual, do leitor contemporâneo, então você conseguir manter a qualidade do conteúdo, a profundidade do tema e oferecer isso de uma maneira em que você possa absorver aquele conhecimento, e todos nós, inclusive esse mero admirador e pouco conhecedor do assunto, para mim é uma qualidade excepcional e que muitas vezes falta, ministro, inclusive entre juristas, muitas vezes entre advogados, que têm uma dificuldade, talvez, de sair da academia e conseguir explicar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Então, eu estou só ressaltando essa parte do texto aqui, para deixar claro aquilo que vocês vão encontrar assim que abrirem as páginas. Mas pensem, esse é um livro provocador. Eu disse em algum momento que é um livro que incomoda a todos nós, porque deparamos com uma realidade que a paz armada, de verdade, é um grande plano de negócios, sobre o qual o Walter vai falar. Mas antes eu queria trazer o senhor de volta aqui para essa conversa, ministro, porque o Walter usou uma expressão aqui, criminalidade sem fronteiras. O senhor teve uma experiência diante de uma instituição com juízes internacionais, que imagino tenha sido um dos grandes desafios de como conter esta criminalidade sem fronteiras, e eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco. Obrigado. Eu fui presidente da União Internacional de Magistrados, que é a Associação Mundial de Juízes, sediada em Roma. É uma entidade que já congrega mais de 100 países. E todos os anos, desde a fundação em 1956, a União Internacional de Magistrados prepara relatórios de cada um dos países. Cada um dos países que assiste à reunião anual prepara o seu relatório sobre vários temas, inclusive na terceira sessão de estudos, que é obrigatória, a respeito de direito penal e processual penal. E aí vem a questão da criminalidade, sempre com um enfoque nacional, mas um acréscimo transnacional. E o Brasil sempre esteve presente. O Brasil é fundador da União Internacional de Magistrados, fundado em Viena, com 4 países. O Brasil é um dos fundadores. Pois bem, a criminalidade, ela claro que não respeita fronteiras, e muito menos respeita as fronteiras hoje em dia, em que as fronteiras se esboroam, as fronteiras se tornam realmente fluidas. Fala-se hoje em dia que as fronteiras estão, como a questão informática, na nuvem. As fronteiras não são mais físicas. E isso é muito interessante, ver a preocupação do Walter com a criminalidade sem fronteiras, porque lida realmente com a persecução internacional da delinquência internacional, de que faz parte este mercado da morte. O mercado da morte é alimentado pela criminalidade internacional. E é muito interessante isso para os nossos tempos atuais, porque fala-se agora em desaparecimento do multilateralismo. Está nos programas de divulgação aquilo que se passa na reunião das Nações Unidas agora em Nova York.
E realmente as coisas se alteram. Se alteram porque esse multilateralismo deixa de ser alguma coisa para nós, falando como juízes, para nós, alguma coisa que interessa aos estados, ao executivo dos estados, ao poder de governar dos estados, e passa realmente para o âmbito do poder judiciário. Passa para o poder judiciário, e isso é muito bom. Isso é muito bom porque não importa o que os estados vão discutir entre si, o que os governos vão ser desavindos entre si ou harmônicos entre si. O que importa é que na base, e esta base se torna cada vez mais importante e deixa de ser apenas algo mais profundo no âmbito internacional para aflorar com muito mais sucesso e muito mais evidência, esta base se coloca em um poder que realmente é neutro entre todas as demandas do mundo, que é o poder judiciário. O poder judiciário tem o seu alimento principal em independência do poder judiciário e em realização da justiça, de forma que aquilo que acontecer em um país e aquilo que acontecer em outro vai, em algum momento, chegar às mãos de magistrados de outros países. E os magistrados agora se conhecem. Os magistrados não se isolam mais. Os magistrados, inclusive por produto da comunicação moderna, eles se comunicam, trocam impressões, conhecem os problemas nacionais recíprocos e estão caminhando para a realização de uma melhor sociedade. Eu tenho um trabalho que foi a tese de livre-docência sobre homologação de sentença estrangeira. E ali o foco é exatamente esse. É que pode acontecer o que acontecer entre os estados, a verdade é que as sentenças estrangeiras serão mais e mais homologadas e as execuções, tanto criminais como cíveis, serão muito mais frutuosas para o futuro. É esse sentido transnacional. E esta obra de Walter Fagneriano Mairovitch vem nesse sentido. Houve como que uma antecipação daquilo que está acontecendo agora na sua obra, Walter. E isto se coroa agora com este tenebroso mercado da morte. Agora, Walter, você foi buscar num servidor do Império Romano inspiração para escrever esse livro tão atual? O que o Vegesto tem a ver com isso? Bom, vamos aí dar um passo atrás. Como eu disse, eu estava com um espinho na garganta a partir do momento em que, vejam, senhores, é possível uma convenção sobre criminalidade transnacional sem quórum para tratar de tráfico de armas? Só para os senhores terem ideia. Eu trouxe todo um roteiro, mas eu sempre fujo ao roteiro. Para os senhores terem ideia, Convenção das Nações Unidas, o que tinha em vigor? Os países ficavam obrigados, os países exportadores de armas, parêntese, Rússia e Estados Unidos, primeiro lugar. Segundo lugar, Reino Unido e França. Israel, segundo lugar. Terceiro lugar, atenção, Brasil, exportador de violência. Opa, exportador de armas. Brasil, Itália, Argentina. O que tinha a ONU? Falou, olha, Brasil, quando sai uma exportação de armas, veja a burocracia, há necessidade de um certificado de destinação. Então, o Brasil vai vender armas para um país da África Ocidental. Aí está lá especificado, e o país que está no certificado não recebe as armas. Evidente que foi para outro lugar, que tudo isso já estava tramado. Tem uma expressão francesa, Benet, que diz
E quem controla o fiscal? Quem controla? Ninguém controlava isso aí. Que papel é esse? Nada, um zero. Uma fantasia. E isso foi tudo especificado nos trabalhos. Nós precisamos, então, disciplinar tudo isso. Não teve quórum, Milton. Ficaram tão envergonhados que 1 ano depois se fez uma ratificação de convenção. Aí tiraram. O anexo era sobre armas de guerra, armas de fogo em geral. Sabe o que virou isso? Recomendações sobre armas de fogo, atenção, armas leves. Isso é o que virou. Vamos virar a medalha e perceber o seguinte. O que tem por trás disso? Tem a indústria bélica, por evidente. Um grande mercado. E como eu estava engasgado, e fecho o parênteses, eu fui ler, estudar, e precisava achar um começo para tudo isso. Quando tudo começou, tem uma curiosidade, nós, né, Benete? A gente tem uma curiosidade com relação a isso. E curiosidade que ficou muito clara, porque eu encontrei, quando entrei na magistratura, um outro curioso. Eu fui juiz substituto dele, do Augusto Ferraz de Arruda, que está aqui. Bom, curiosidade. Vou ao ano 300, Império Romano, quando o professor de História, Heródoto Barbeiro, quando Roma era a capital do mundo. E o que eu vi lá? Vi lá um burocrata, que era o Vegésio, que o Milton falou, Flávio Públio Vegésio Renato. E o que ele disse? Uma frase, uma sentença, Benete, isso é uma sentença. Estou falando porque é por ser mais do que um provérbio. E qual é a sentença? Evidentemente em latim. Si vis pacem para bellum, se queres a paz, prepare-se para a guerra. Paz armada, prepare-se para a guerra. E todo mundo aplaude isso. Eu falei, então alguma coisa... Ele abriu a porta, prepare-se para a guerra, para a indústria armamentista. Tudo isso começa aí. E ele é sempre colocado de lado. Veja que os russos, o inventor da metralhadora, tem um nome, Kalashnikov. O Vegésio não tem nada. Parabelo é o italiano. Então, todo que inventou o revólver italiano. Então, tudo tem nome. O Vegésio está como se diz no popular, ficou na moita. Mas ele é que abre as portas. Abre as portas. Quanto gastou? No livro eu faço o tempo inteiro, conexões. Ora, estamos falando de armas. Quanto gastou os Estados Unidos no ano passado, 2024? Quanto gastou em aquisições, em distribuições, distribui para o mundo inteiro? 800 bilhões de dólares. Isso foi o que movimentou. Aí tem tecnologia, desenvolvimento tecnológico, mas um gasto só de 800 bi. Se vis passem para belo, vira piada, né? Se queres a paz, prepare-se para a guerra, vira piada. E piada, evidentemente, de mau gosto. E, então, disso eu parto daí, e venho puxando, e vou falar rapidamente, para aquilo que gera esse mercado da morte, essa indústria bélica, mas atacando os estados. Por quê?
surgiu a espionagem de uma outra maneira. A espionagem chapa branca. Espionagem chapa branca com um eufemismo, né? Agências de inteligência, pura espionagem. E o que faz a CIA, o que fez a KGB, o que faz o Mossad atual, e as brincadeiras que a gente se diverte com essa ABIN, né? Que até os oficiais da ABIN são todos secretos, evidente, mas aqui não, eles fizeram uma passeata reivindicando aumento de salários. São coisas curiosas, isso está no livro, mas na sequência, espionagem. Da espionagem eu passo, evidentemente, para aqueles que traficam armas, e quem muitas vezes está por trás? Está por trás a CIA, evidentemente, o Mossad, está por trás. Quem? Agências que têm interesse. Então, a gente assistiu o que aconteceu no Afeganistão, quando no tempo da Rússia. Quem é que fornecia as armas? Ou na Nicarágua, com os contras. E se a gente pensar que hoje, no Haiti, é um Estado falido, ou seja, 90% nas mãos da criminalidade organizada, quem é que fornece armas para esse pessoal? Bom, aí tudo está sendo analisado no livro, como a privatização das guerras. É muito difícil para um presidente, um chefe de Estado, evidentemente, para os seus altos funcionários, entregarem aquele saco preto de plástico para a mãe. Aqui estão os espólios do teu filho que foi combater. Ora, privatização, o sujeito assina um contrato. Em primeiro lugar, ele não precisa ser devolvido para a família, mas a família vai receber um seguro. Privatização das guerras. E nesse cenário inteiro, nós tivemos evoluções, passamos por uma fase, e agora eu vou falar de jurisdição internacional, onde os países resolvem, falam, olha, precisa ter uma jurisdição internacional, tribunais internacionais. Tivemos a experiência de Nuremberg e Tóquio na Segunda Guerra Mundial, mas eram tribunais militares. Aí surge e o que acontece com o Tribunal Internacional de Justiça, antes Tribunal Permanente, a Corte de Haia, o Hitler fechou. Aí resolveram reabrir com outro. O Hitler fechou, evidentemente, quando fechou o Palácio da Paz em Haia, onde funcionava isso. Então, entra em jogo nessa história o Tribunal Penal Internacional, onde nós temos 2 mandados de prisões, Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, Putin, 2 mandados. E quem é que vai cumprir? Quem é que vai entregar? De tudo isso, com as convenções que se procurou, de uma das convenções de Roma sai o Tribunal Penal Internacional em 98. 7 países não subscreveram, estão fora da jurisdição internacional. Estados Unidos, Israel, Turquia, vários países que não aceitam essa jurisdição internacional. Então, de todo esse cenário sai uma primeira vítima, que é o direito internacional público, que todo mundo ouve falar como um tribunal importante, uma jurisdição importante, o direito internacional como direito das gentes. Que gentes? Como esses tribunais não têm força executiva, o livro caminha também
por essas cortes de justiça e caminha também para um ponto muito importante, para a propaganda de guerra. 90% falsa. Volto ao Hitler, que 3 dias antes de invadir a Polônia, fez um discurso em favor da paz, se apresenta como pacifista. E nós temos toda uma situação muito delicada sobre propaganda de guerra. A propósito, hoje, vale a pena ser lido, está no jornal La Repubblica da Itália. Não está no livro porque saiu hoje, mas está toda uma especificação que leva a isso. A gente está falando em 2 guerras o tempo inteiro. A guerra, Israel, contra a organização terrorista, e a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas hoje tem 49 guerras em curso. 49 guerras em curso. E a propaganda de guerra é muito intensa. Voltando ao jornal La Repubblica, no editorial maravilhoso, fazendo um balanço disso e falando na propaganda de guerra. O que já tem de propaganda de guerra? Não estou aqui analisando o mérito, se é verdadeiro ou falso, porque a propaganda de guerra 90% é falsa, mas tem 10% de verdade. O Hamas está perdendo essa guerra fora do território. O antissemitismo se divulgou pelo mundo. Israel está sendo visto como um Estado onde, pelo seu primeiro-ministro, não estou mais falando até porque sou hebreu, não estou falando do povo, estou falando de um governo sanguinário, que extrapola limites da legítima defesa, comete crimes de guerra e crimes contra a humanidade, mantém apartheid na Cisjordânia. O que eu estou querendo dizer que nesse escrito dessa coluna do La Repubblica está lá, será que o Hamas não ganhou nada com essa guerra? O que a gente assistiu ontem na ONU, o Premier, o primeiro-ministro, sendo vaiado e estados indignados se retirando. Isso é bom para Israel? O editorial coloca isso. Propaganda de guerra está toda abordada no livro, a partir de uma obra de uma especialista no assunto que é da Bélgica. Sobre crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, tem todo o histórico, tem toda uma tipificação, tem toda aí uma jurisprudência internacional. O livro aborda isso. Deixa eu fazer... No livro, quando vocês lerem, vocês vão ver que o Walter, em vários momentos, ele faz assim, abre parênteses. E aí ele explica. E depois ele põe fecha parênteses. Ele escreve assim. E às vezes os parênteses têm umas 4 páginas, né? Mais ou menos isso. Mas, então, vou eu fazer aqui, abre parênteses. Cássia Godoy. Nós entrevistamos o Vegésio dia desses lá na rádio. Agora que eu estou pensando nisso, porque você falou essa história de fazer guerra para pacificar, tem gente querendo anistiar para pacificar. Eu acho que é a mesma coisa, quase, não? Tem gente querendo o esquecimento, que é a anistia, achando que nós somos idiotas, né? Isso aí também precisa ser ressaltado, né? Ou senão, caradurismo de vir com blindagens. Mas, Milton, você falou, abre parênteses e fecha parênteses, isso aqui foi ele está aqui, o Gésio, foi
Esse editor é duro, tá? Ele me mandou um e-mail. Escuta aqui, ó, você está citando uma frase aqui, está dizendo quem é o autor da frase, só que você não está dizendo o livro e a página. Esse é o Gésio, tá? Aquela altura, o livro e a página, ainda bem que eu marco tudo, tal, e aí eu não estou dizendo que isso é chato, não, longe disso. Longe disso. Mas eu quis dar um drible nele. Tá? Eu não posso falar que é o drible do Palmeiras, porque senão o Heródoto vai embora. E só vou ter o apoio do Sakamoto. Eu não vou nem perguntar, Sakamoto, do Tagliaferri, com esse nome, se ele é palmeirense. Eu não vou perguntar para não ficar decepcionado. Tá? Dá dele dizer que não. Tá bom. Bom, como é que é esse drible? Eu tentei dar um drible da vaca, mas passou, então eu dei o drible da vaca e dei um chapéu nele. É muito ruim, pelo menos para mim. Lá embaixo, no final da página, tem a nota explicativa. Então, lá tem uma frase, tem lá, aí tem um númerozinho, 1, vai para o pé da página. Eu falei, bom, mas aqui, pé de página, ninguém lê. Você fala, depois eu vou ler. Tal. Já está difícil fazer o pessoal ler a página inteira. Rapaz, então, Benete, eu coloquei, abre parênteses, e jogava a coisa, fecha parênteses, para não ir para o pé da página e para tentar enganar o Gésio. Mas nessa ele entrou, tá? Então foi uma técnica que... Eu tenho certeza que o Gésio não foi enganado nisso, porque quando ele percebeu essa tua estratégia, ele entendeu, até porque o Gésio sabe traduzir também as demandas dos leitores, que era uma grande oportunidade de fazer o leitor entender determinadas citações, determinadas passagens da história que se faziam necessário, sem precisar abrir um novo capítulo, aumentar ainda mais todo o processo. Então, isso foi uma estratégia bastante interessante. Agora, essas coisas de estratégia, eu aprendi com o Mino Carta, tá? E o meu revisor que estava aqui, que é o Sérgio Lírio, que é o sucessor do Mino na revista. Cadê o Sérgio? Está aqui. Nossa, Batistão do lado. Batistão é o maior cartunista do Brasil. Ele consegue fazer caricaturas do meu neto lá. E quando eu pedi para ele fazer do meu neto, ele falou, não gosto de fazer caricatura de criança. Mas fez. E meu neto vai todo dia lá e olha, isso aqui sou eu. Mas o Mino falava que, olha, você precisa inovar muito nas coisas, na escrita, você precisa criar um certo suspense e uma coisa que você quer destacar, você não pode deixar muito no escuro. Foi aí que eu inventei a história do abre parênteses e fecha parênteses. Deixa eu dizer, vai lá, se Milton me permitir. O livro tem algumas coisas interessantes do ponto de vista formal. Winston Churchill foi um grande autor de língua inglesa, e no livro Minha Juventude, ele disse que o livro, o escrito, deve dar pausas para o leitor, de tal maneira que os parágrafos tenham mais ou menos a dimensão do respiro do leitor. Páginas imensas, é claro que atrapalham o leitor, salvo os grandes autores que estão acostumados a manter o interesse do leitor, ainda que em páginas sem parágrafos. Está aí Guimarães Rosa, está aí Saramago e tantos outros. Mas o livro tem de ter os parágrafos de tal maneira que o leitor respire a cada parágrafo. E esse livro do Walter tem isso. Por isso é um livro agradável de ler, o que é um predicado muito importante em toda e qualquer obra literária. Ele respeita. Daí vem, talvez, os parênteses. Os parênteses também são um momento em que dá uma folga do texto principal ao leitor,
como que tendo um pouco de consideração para com essa concentração que o leitor apresenta. Se me permitir, o Walter e o Milton, nas digressões que foram apresentadas, eu estava assoprando para o Walter a história do Parabellum. Parabellum virou realmente até uma marca de revólver, né? Ele está lembrando, Walter, Parabellum. O revólver é a preparação para a guerra com manutenção da paz. Nessas guerras de agora, sobretudo na questão Rússia-Ucrânia, não sei se atentaram, deve ter atentado, há um fenômeno muito interessante, é que os povos que estavam impedidos de terem exércitos expressivos começam realmente a aproveitar essa oportunidade para desenvolver os seus exércitos. E, evidentemente, por trás não está apenas um poder nacional, como se fosse exercitar esse poder de invasão de outros países, mas está realmente a indústria armamentista. Não quero citar os países, mas estão, evidentemente, esses países que estavam impedidos realmente de exércitos regulares de grandes dimensões, agora se armando e exportando armas. Walter, nós temos um compromisso também com todo esse público que está aqui, porque logo depois dessa nossa fala aqui, dessa participação de vocês, nós teremos a sessão de autógrafos, lá na parte da frente, né? Logo aqui na porta, né? Do lado esquerdo, é isso? Os livros estão ali do lado direito e o autor estará do lado esquerdo. Sempre. Não, perfeito. Longe de mim querer dizer alguma coisa ao sinalizar esse posicionamento. Mas, enfim, então eu só queria trazer aqui para que a gente fosse chegando a um ponto de conclusão na nossa conversa. E antes de passar a palavra para você, eu vou pedir para o ministro fazer esse ponto final da sua participação aqui conosco, que é, talvez, provocando o senhor a me dizer o seguinte, porque num dos capítulos em que o Walter fala dos tribunais, de como combater tudo isso que nós estamos acompanhando, nesses crimes sem fronteiras, usando novamente essa expressão, da fragilidade nesse combate. Como que a justiça pode nos oferecer cidadania dentro desse cenário que nós estamos assistindo? É uma questão interessante que lida com a sanção típica do direito internacional. O direito internacional não é, naturalmente, um direito de sancionamento, quer dizer, aplicar realmente a medida concreta determinada pelo julgamento. O direito internacional não age como o direito nacional. O direito nacional tem um poder de, por intermédio da decisão judicial, levar a uma coação das pessoas, fazendo com que elas cumpram aquilo que foi determinado pela atividade jurisdicional. Aplicada a pena, sai a polícia, no caso criminal, sai a polícia a procurar aquele que foi condenado e, de uma certa maneira, de modo geral, acaba apanhando essa pessoa e levando para a sanção. No campo civil, decretado um despejo, vai ser executado o despejo, realmente. Havendo uma dissolução de sociedade conjugal, separam-se as pessoas e realmente o Estado zela para que esta efetividade aconteça. No âmbito internacional, a sanção é mais leve. A sanção é uma sanção que paira realmente nos Estados. Não há um poder internacional único que execute a sanção internacional, de forma que ela é realmente mais débil. Ela repousa, em grande parte, na moralidade internacional e na capacidade dos Estados de individualmente aderirem a esta sanção. Estou falando tecnicamente, mas é uma questão realmente técnica que se apresenta. Mas olhem que a coisa está mudando. A coisa está mudando e Walter frisa isso ao tratar do Tribunal Penal Internacional.
o Tribunal Penal Internacional vinha proclamando julgamentos, se lembrem, os julgamentos de alguns tempos eram julgamentos atinentes a povos africanos, a sobas e manipansos, que havia em alguns países. E agora começa realmente a haver a sanção. Vejam que dirigentes importantes de países do mundo estão com dificuldades de locomoção para outros países, de forma que a sanção, as consequências do julgamento do Tribunal Penal Internacional, com toda a fragilidade que tem esse tribunal, por ser um tribunal internacional não dotado de sanção própria, acaba realmente tendo a consequência aplicada pelos Estados nacionais. E isto cresce. Cresce e outra coisa, não sei se repararam, está mudando um pouco, o Walter é atento a isso e tem essa consciência. Está mudando um pouco a forma dos juízes nacionais aplicarem as sanções impostas por outros juízes de outros países. E isso evitando um pouco esta limitação daquilo que é técnico, que é a tipicidade penal, o tipo penal. Então, homicídio, matar alguém, furto, subtrair coisa alheia móvel, isso é fácil de identificar, mas alguns tipos penais são tipos muito difíceis de identificar e de comparar de um país para outro. Os juízes estão transpondo um pouco esses limites e chegando à aplicação dessas sanções. Nós temos casos, inclusive recentes, em nosso país a esse respeito. Caso Robinho, por exemplo. Caso Robinho. A homologação de sentença estrangeira. Caso Robinho, que foi nunca se teve um caso igual. Foi o primeiro caso. Isso, de fato, é importante. Mas eu estou olhando o professor doutor José Luiz Farina, aqui na minha frente, presidente do Dante Alighieri, um corintiano, que já foi até, não só corintiano, mas é um ingênuo, foi diretor do Corinthians. Atenção, diretor social do Corinthians. Mas, no fundo, ele é bom, né? Diretor social do Corinthians. Bom, o Farina sempre tem por brincadeira, e o Augusto sabe bem disso, o Zacles também, o Farina sempre fala algumas coisas, como, por exemplo, vai lá uma mãe reclamar, olha, meu filho aqui está suspenso, tal, não sei o quê. Ou alguém vai falar, eu quero furar fila porque eu quero botar meu filho no Dante Alighieri. Aí ele vira corintiano. Furar fila aqui não, ele vira corintiano tal, e faz todo um... então eu vou virar corintiano, tá, Fábio? O Benetti me elogiou tal, mas olha, minha mulher sabe. O que eu passei naquela vara das execuções, corregedoria da polícia e corregedoria de presídios, foi uma coisa assim... E ele pega e me faz um elogio, como se ele não... olha, se o Walter não tivesse percebido que ganhou um presente de grego, tá? Mas, evidentemente, estou fazendo uma brincadeira, isso me valeu muito. O que tem a ver isso com o livro? Tem tudo a ver, porque isso, e devo essa para o Benetti, me levou para um mergulho profundo no direito penal, no direito internacional. Tentei um renascimento, Jacques, com um título de direito penitenciário sobre execução penal e, principalmente, a cooperação internacional, num momento em que se fixava, por exemplo, no bloco União Europeia. Não tem mais carta rogatória. Acabou. Não se roga mais nada, se cumpre de um país por outro, porque aquilo é uma unidade. Então, dessa evolução toda, eu mergulhei por quê? Porque quando eu cheguei promovido na capital, me meteram numa vara de família, porque um juiz brilhante titular da vara de família, o presidente do tribunal pegou para ele, então me botaram lá na vara dele.
que era a vara de família, onde eu consegui ficar. Não consegui ficar. Não consegui, porque era o dia inteiro tal, problema de marido e mulher, separados, com quem fica o filho. Eu falei, mas quem é que sabe melhor do que eles com quem deve ficar o filho? Como é que o juiz vai substituir a vontade? Bom, eu não consegui ficar lá. E caí na vara das execuções criminais, mergulhei nesse mundo. Evidentemente não cometi nenhum crime, fiquei do outro lado. Então, tudo isso teve muito significado aí. Deixa eu dizer uma coisa, ele era extremamente respeitado. Extremamente respeitado. A decisão que Walter tomava, as próprias pessoas, de modo geral, que tinham cometido delitos, sabiam que estavam recebendo a justa medida. Como eu gosto de coisas concretas, está aí o livro. Não tem uma afirmação que não tenha aí algum relato de fato ocorrido. O Benetti acaba de falar, não, decisões importantes. Quando foi lançada a decisão, foi portaria administrativa que estabelecia visitas íntimas nos presídios, o que eu fui ver, tinha camisinha, tinha local apropriado, as pessoas, como é que iam se relacionar, tinha um problema de transmissão de doença venérea, tinha tudo isso? Não tinha simplesmente nada, tinha aí visitas livres. Nada contra as visitas íntimas, nada contra, mas condições mínimas. Olha, senhores, eu revoguei essa portaria, arrumei tantos inimigos, mas como eu tenho esse espírito corintiano do Farina, eu falei, peraí, vamos esperar 9 meses, vamos ver quantos nasceram e quantos estão abandonados e quantas adoções falsas foram feitas. Onde que está essa criançada? Segunda briga. Benetti acompanhou tudo isso. Então, decisões respeitadas, tal, nem tanto, tá? Walter, para fechar... Foram muito poucas. Walter, uma palavra final sua aqui para todos esses que estão ao nosso lado. O que você espera de nós, leitores, ao final desse seu texto? Indignação, reflexão ou uma ação prática? Olha, nós assistimos agora uma ação muito importante da sociedade civil com relação à blindagem. Essa blindagem que representantes queriam estar sendo colocados de forma especial, geradora de impunidade, estava sempre na mão da sociedade civil de reagir, está na mão da sociedade civil de exigir mudança cultural. O livro, na realidade, nós falamos em guerra, em tudo isso, e falamos na indústria bélica, naquela paz armada, mas, na realidade, isso que está aqui é para se começar uma cultura de paz. Está aí bem, não está expresso, claro, mas aqui está um caminho que a gente tem que construir, tem que buscar na sociedade civil de uma cultura de paz. E vale para todos os setores, não só a violência do Estado, esse Estado que nós temos, que tem uma polícia militar que tem autorização para matar. Nós precisamos mudar toda essa cultura. Mudar. Evidentemente que eu não tenho essa pretensão num simples livro, mas vamos semeando, né? Perfeito. Parabéns. E muito obrigado, Walter Fanganello Maierovitch, ministro Sidney Benetti. Muito obrigado também por trazer aí o seu conteúdo, sua experiência, sua palavra aqui para este palco.
Eu estava me recusando a sair do meu lugar para encerrar o bate-papo. Agora nós teremos que nos contentar com a leitura. Então, agradeço a todos pela presença e vamos à sessão de autógrafos agora. Muito obrigada.